Boa noite, bem-vindos ao Sempre um Papo. Quem está aí atrás não quer ficar aqui na frente, mais pertinho do Jacques, não? Nem falo de mim, do premiado. Para quem não conhece, o Sempre um Papo é um projeto de incentivo ao hábito da leitura. Foi criado há 31 anos pelo jornalista aqui de BH, chamado Afonso Borges. Além do Sempre um Papo, ele é o curador e o responsável pelo Festival Literário de Araxá, o FLI Araxá, que esse ano está na 7ª edição. Vai acontecer no Grande Hotel de Araxá, do dia 27 de junho a 1 de julho, está todo mundo convidado. Então, hoje a gente recebe, mais uma vez, nosso amigo, parceiro do Sempre um Papo, Jacques Fuchs, vencedor do Nobel. Bem-vindo, Jacques. É a primeira vez que um ganhador do Nobel senta aqui na cadeira? Primeira vez. Que ótimo. Então é uma alegria para vocês, né? Demais. Principalmente para mim, que estou aqui, né? Bom, Seu bom. lado. Estou mais obrigado. nervosa do que você lá dentro. Ô, Jacques, como a gente está gravando e também vai ficar aí para a posteridade, né? No seu 4º lançamento, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória e falar um pouquinho de cada livro até chegar ao Nobel. Tá certo. Bom, obrigado a todos pela presença, é uma alegria estar aqui. Enfim, é sempre tenso lançar um livro, né? Porque eu fico meio angustiado de convidar as pessoas para virem ao meu lançamento comprar o livro, né? Muita arrogância, né? Então... Ele estava lá dentro parecendo um iniciante, parecia que era o primeiro livro que a gente fez. Mas falar sobre o livro é muito legal, né? Então, né, vou dar uma visão geral da minha literatura e depois a gente entra no Nobel. O primeiro livro que eu escrevi, na verdade, foi um livro de crítica literária, que veio da minha tese de doutorado, chamado Literatura e Matemática, em que eu trabalho com a mistura da literatura com a matemática. Eu sou, né, acho que alguns me conhecem, outros não, eu sou matemático, né? Comecei a minha carreira na engenharia elétrica, depois eu fiz matemática, depois eu fiz computação, e depois o doutorado e o pós-doutorado, que foi em literatura. E aí, no doutorado, eu juntei essas áreas do conhecimento. Eu sempre gostei muito da matemática e gostava especificamente de um escritor chamado Jorge Luiz Borges, que até hoje eu sou apaixonado e até hoje não entendo o que ele escreve. Mas eu continuo tentando, né? Continuo lendo. E aí eu resolvi juntar a matemática do Jorge Luiz Borges, que é esse escritor argentino, com um escritor francês chamado Georges Perec. O Georges Perec ele tem uma vida muito, né, sofrida, talvez. Aos 5 anos de idade, ele perde os pais em Auschwitz. E aí ele cria uma literatura, ele passa ao longo a vida inteira, a literatura dele toda, em busca dessa memória que ele teve com os pais. Só que, para ele fazer essa literatura, ele usa a matemática para fazer. Ele quer controlar toda a literatura para que a literatura dele não faça o que o mundo, né, o que aconteceu com o mundo, que foi essa história de Auschwitz, por exemplo. Então, ele cria um projeto muito matemático. E, enfim, aí eu junto a matemática do Borges, junto a matemática desse Perec, e aí escrevo o meu primeiro livro de literatura, enfim, de crítica literária, chamado Literatura e Matemática, publico esse livro. Esse livro acaba ganhando o prêmio da melhor tese do Brasil, né? Eu fui lá em Brasília receber o prêmio da presidenta na época, só que a presidenta não foi no dia, mandou o ministro da Educação entregar o prêmio. Enfim, e aí com as ideias que eu tive nessa tese de doutorado, eu resolvi escrever meu primeiro livro de ficção, que foi esse Antiterapias, que todo mundo, né, classifica como uma autoficção. Autoficção é falar sobre os momentos da sua própria vida, enfim, fantasiando, enfim, melhorando, mudando algumas coisas, acessando essa memória que muitas vezes é inacessível. E aí eu publico esse livro, eu já estava lá nos Estados Unidos fazendo um pós-doutorado, e, enfim, esse livro é premiado pelo Prêmio São Paulo, aí eu falo, bom, aí eu acho que eu posso continuar escrevendo, né? Acho que pode dar certo. E aí, depois do Antiterapias, eu escrevo um outro livro sobre a comunidade que frequenta o Sempre um Papo, né? Então, eu fiz uma pesquisa sobre todo mundo que vai no Sempre um Papo, eu descobri que todo mundo que vai no Sempre um Papo é broxa.
Aí eu escrevi um livro que se chama Brochadas. E foi um sucesso foi um pelo sucesso. mundo. Muita gente ficou com medo do livro, né? Durante o lançamento do Brochadas, enfim, que eu saía pelo Brasil falando um pouco sobre o livro, as pessoas nem encostavam no livro, porque podia pegar, né, transmitir pela capa, enfim. E aí, depois que eu publiquei o Brochadas, eu escrevi um outro livro, que foi lançado em 2016, sobre a loucura, em que eu vou atrás das histórias dos loucos judeus, né? Enfim, eu faço um corte. Acho que a loucura é um tema muito vasto, né? Então, eu resolvo fazer um corte e falar sobre o louco judeu. Enfim, existem várias teorias e vários mitos em relação à loucura judaica, e eu vou atrás desses mitos. Enfim, e eu acho personagens reais para falar desses mitos. Essa que é a grande questão. Por exemplo, um mito sobre a loucura judaica é que os judeus são um povo incestuoso. Enfim, aí eu conto a história do Woody Allen. Acho que muitos aqui devem conhecer a história do Woody Allen. Enfim, tem um outro mito falando que os judeus têm uma maior tara sexual. E aí eu vou atrás de uma história de um cara chamado Ron Jeremy, que o cara estudou e fez mestrado em teatro. Os pais foram acadêmicos, enfim, e ele resolve largar tudo e se dedicar ao mundo pornô. Então, eu conto as histórias dele. E como que a comunidade judaica recebeu esse livro? Aliás, todos, né, que você também trata em todos Eles os livros. resolveram, inclusive, jogar fora a Bíblia e adotar o meu livro como grande livro da comunidade judaica. Tem um monte de gente que reza o meu livro, sabe? Não, fala sério. Não, semana passada, eu estava em São Paulo, falando num evento. Na verdade, eu estava no Rio de Janeiro, falando num evento lá, na Casa do Saber. E aí, enfim, foram algumas pessoas assistir uma aula e tinha um jovem, um cara estava fazendo doutorado e morava em Israel. E depois a gente saiu e ele foi me contar sobre a impressão dele ao ler o Meshuggah. Ele é judeu, fazer Eliá e morar em Israel. E ele mora lá e estava no Rio de Janeiro. E o que ele me conta é que o livro ele tinha que ler devagarzinho, porque aquilo machucava, incomodava muito ele. Aí ele lia um capítulo, depois ele voltava, depois ele lia outro. Enfim, é um livro perturbador, que, na verdade, eu fico em busca... enfim, falar da loucura é um tema muito interessante, né? Só que parece de longe que a loucura é um tema tranquilo, né? Engraçado, lúdico, mas quando esse narrador se propõe a entrar na cabeça do personagem e sentir a loucura desses personagens, aí sim o negócio fica doloroso. Até você se perceber louco também, né? Exatamente. E aí, finalmente, eu escrevi o Nobel, né? Enfim, isso é um projeto literário, na verdade. O livro começou, esse meu primeiro projeto, o Antiterapias, no primeiro momento lá do Antiterapias, esse personagem, esse narrador, já fala que vai ganhar o Nobel. E aí, enfim, ao longo do projeto dele, ele passa por alguns percalços, né? Ele fica com impotência no Brochadas, depois ele fica maluco, aí depois, finalmente, ele ganha o Nobel, né? Então, mas desde lá do Antiterapias, você já tinha ideia desse livro, do Nobel? Eu tenho, na verdade, eu tenho várias ideias, né? E elas ficam todas lá adormecidas. E eu já tinha ideia sobre esse discurso, né? O Nobel, na verdade, é um discurso. Já tinha ideia também sobre esse tema da loucura ou das brochadas, enfim. Só que isso você vai abraçando, você vai, enfim... vai armazenando e chega um determinado momento que isso sai, né, de você. E aí você tem que escrever o livro, não tem o que fazer, né? Mas, enfim, é um projeto. Esse narrador que sai do Antiterapias e chega até o Nobel é um narrador muito parecido, é um narrador que abraça muito a literatura, então ele vai fazendo várias relações com a literatura, ele vai se colocando no meio da grande literatura, dessa literatura canônica. Então, ele abraça muitos desses escritores, ele homenageia, ele adultera, ele subverte, ele copia coisas que não existem, ele descopia, né, ele inventa. Então, esse narrador, esses quatro narradores desses livros, eles são muito entrelaçados, é um projeto literário, que agora eu acho que eu vou romper com ele, né, no meu próximo livro. E como que é ser o autor-narrador
o personagem do livro? Porque nos 4 é o Jacques, né? Na verdade, o primeiro livro, o Antiterapias, ele fala na voz, né, o eu, né? Só que ele nunca dá o nome, né? Ele faz uma brincadeira lá com o Proust, né? O Proust, para quem conhece, sabe que lá só no 5º volume que ele, enfim, que ele fala Marcel, né? Então, esse personagem do Antiterapias, ele não fala em nenhum momento que ele é o Jacques, né? Mas as pessoas acabam se reconhecendo, ou o reconhecendo. É apresentado como uma autobiografia. Ele não é assim, né? ele não é apresentado assim, mas a galera leu, né? As pessoas se reconhecem lá dentro. Ou se não reconhecem, acham bom serem reconhecidos. Aí o Brochadas, eu já resolvo falar na primeira, né? Eu dou o meu nome, o meu telefone, o meu e-mail, está tudo lá. E é um e-mail tudo de verdade, né? O Mexugar, ele usa a terceira pessoa, então ele também não dá o nome. Mas, enfim, dá para ver que esse personagem abraça todos os seus personagens, os seus loucos, né? E no Nobel é o Jacques Fuchs recebendo o prêmio Nobel lá na Academia Sueca de Letras, né? Na Suécia, em Estocolmo, diante do rei, da rainha, e ele resolve fazer um discurso bem politicamente incorreto. Antes da gente entrar mais no livro, você podia ler para a gente um trecho? Posso. Eu vou ler Antes não, né? Para a gente já... Vou ler o início do discurso, porque aí já dá para ter uma ideia do teor do discurso, né? Eminentes senhores da academia, após anos de escolhas polêmicas, algumas vezes equivocadas e até vergonhosas, finalmente os nobres cavalheiros se redimiram e tomaram a decisão acertada. Caríssimos, o vosso dever foi cumprido. Eu, sem dúvida alguma, sou merecedor incontestável desta premiação. Pouco arrogante, né? E assim ele começa. E segue assim, né? O livro inteiro, né? Exatamente. Então é um discurso bem mal-humorado, mas enfim, e o objetivo do discurso é mostrar o lado subterrâneo, o lado escondido dos escritores. Eu falo, na verdade, que ele é uma analogia, dá para você dar uma lida, enfim, que é um enfrentamento às instituições, né? Porque as instituições, a gente sabe que são instituições que não funcionam, na maioria das vezes, por mérito, né? Tem muita questão política, muita questão da vaidade. Eu, recentemente, dei uma entrevista falando que eu vejo esse Nobel como lá o STF, né? Que as pessoas estão lá defendendo o lado político, defendendo a vaidade, né? Aquela troca de bobo para cá e bobo para lá que a gente vê lá no STF, um chama o outro de bobo, né? Enfim, eles estão, né, protegendo o seu, né? Então, eu acho que aquela instituição é uma instituição, enfim, teoricamente, que era para ter esse notório saber, como é a Academia Sueca de Letras, mas quando você vai a fundo, quando você vai buscando os meandros, a questão política, a própria questão pessoal, você vê que, enfim, os votos, assim como os votos do STF, assim como os votos aqui para os laureados, né, você vê que não são muito Eu queria que você explicasse honestos. como que funciona essa escolha, um pouco do Nobel mesmo. Então, enfim, ao longo da história, você tem a comissão, né, Academia Sueca, porque a história do Nobel é o seguinte: um belo dia, o Alfred Nobel, que é, enfim, esse cara que deixou toda a grana dele para a fundação do Prêmio Nobel, ele acorda e ao ler o jornal, ele descobre que ele tinha morrido. Então, no jornal tinha uma notícia falando que o Alfred Nobel morreu. Na verdade, quem tinha morrido era o irmão dele, mas nessa nota falando que ele tinha morrido, vem escrito o seguinte: o cara que detonou o mundo com a dinamite, porque ele fez a riqueza dele toda através da dinamite, faleceu. E aí, nesse momento, quando ele lê essa notícia, ele se dá conta que o legado dele, enfim, que ele deixaria, o legado que as pessoas falariam sobre ele, é um cara que criou algo para destruir o mundo, enfim, um mercador da morte, alguma coisa que eles o chamam assim. E aí ele resolve mudar, ele resolve criar esse prêmio Nobel para as pessoas, né, que fizessem grandes contribuições
para o mundo, positivas ao mundo, fossem agraciadas, né? Então, ele cria o Prêmio Nobel da Paz, cria o Prêmio Nobel de Química, o Prêmio Nobel de Física. Ele não cria o Prêmio Nobel de Matemática, não sei se você sabe, por isso que eu saí da matemática, porque, segundo a história, é que o Alfred Nobel, a esposa do Alfred Nobel, o traía com um matemático. Então, não tem Prêmio Nobel da Matemática. Os matemáticos que ganham o Prêmio Nobel, eles ganham o Prêmio Nobel na economia. Então, acho que alguns já devem ter visto aquele filme, né, Uma Mente Brilhante, daquele cara que ganha o Prêmio Nobel, ele ganha o Prêmio Nobel na economia. Na matemática não tem. Tem outros prêmios, né? Que eu até conto sobre o grande prêmio da matemática no Mexugá, no Romance sobre a Loucura. Então, ele cria esse prêmio, né? Enfim, e ele dá esse dinheiro para que esse prêmio seja criado. Só que no começo da academia, que eu me dedico aqui à Academia Sueca de Letras, né, os membros votantes eram os próprios membros da Academia Sueca, né? Então, se você vai estudar os agraciados com o Prêmio Nobel de literatura nos 20, 30 primeiros anos, muitos são suecos, assim, e escritores que não têm nenhuma visibilidade, ou que nunca foram traduzidos, ou que poucos conhecem. E aí depois essa não era escolha tão importante igual hoje, né? era tão importante quanto, porque, enfim, $1 milhão é importante desde sempre. Foi né? alto, assim? Sempre foi muita grana. E hoje em dia eles sobrevivem com doação. Eu não sei, eu acho que essa grana que ele deixou foi rendendo, ainda rende muito, né? Eu sei que depois abriram o Prêmio Nobel de Economia, que não é é vinculado, mas é um prêmio que outra instituição dá, enfim, mas tem todo esse notório, né, reconhecimento, esse reconhecimento notório. Mas é assim que funciona, mais ou menos, né? E é muito legal. Tem outra questão bem interessante, que por isso que eu escrevi esse discurso, né? Porque para você receber $1 milhão do Prêmio Nobel, você tem que entregar o discurso. Então, por exemplo, o Bob Dylan, há pouco tempo, ele ganhou o Prêmio Nobel, né? Todo mundo ficou acompanhando a história do Bob Dylan. O Bob Dylan, quando Sartre recusa o Prêmio Nobel, a partir desse momento, todas as pessoas que são indicadas ao Prêmio Nobel, elas estão de comum acordo. Então, por exemplo, o Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel, então ele ia ter lá o nome dele, né, para sempre como laureado. Só que para ele ganhar $1 milhão, ele tem que fazer o discurso. Então ele tem 6 meses para entregar o discurso. E o Bob Dylan demorou 5 meses e 2 semanas. Então quase que ele perde. E aí, no meu caso, eu já fiz o discurso, né? Enfim, agora só falta ganhar. Exatamente, porque no momento que eu ganho, eu já entrego o discurso, porque é aí que eles depositam o dinheiro, né? Esse discurso seu vai ser barrado demais. Enfim, existem outros discursos muito interessantes. O Pinter, Harold Pinter, ele é um escritor, enfim, ele faz um discurso também, ele arrebenta os Estados Unidos no discurso. Então, um discurso bem político e bem forte, sabe? O Coetzee, que é um escritor sul-africano, ele faz um discurso bem interessante, que ele o coloca como uma figura ficcional. Enfim, então tem vários discursos. Ele se cita. Como é que foi? São mais de 100, né? São cento e quantos? Acho que são 114. Você leu todos? Eu li todos os discursos. E como que foi a escolha para entrar aí no livro, esses autores? Então, esse livro ele se baseia muito em livros, em 2 textos, um do Borges e um do Foucault, que falam sobre a vida dos homens infames. Então, ao ler o discurso e procurar as biografias, enfim, li várias biografias, eu vou atrás dos momentos infames, né? Então, por exemplo, o Saramago, que todo mundo gosta muito, ele tem lá o seu momento infame, né? Oi? Daqui a pouco eu vou te perguntar do Saramago. O Saramago, por exemplo, todo mundo deve conhecer um filme que se chama José e Pilar, que é um filme que mostra a história de amor entre José Saramago e Pilar del Rio. A Pilar até veio aqui na Flip, né? Na ilha que eles moravam, né? Lanzarote. Lá em Lanzarote, todos os relógios marcam apenas às 4 da tarde, que é o horário que eles se conheceram. Enfim, todo aquele romance, né? Mas a Pilar del Rio foi a segunda esposa do Saramago. A primeira se chamava Isabel, na verdade, ele nunca se casou com ela, eles tentaram se casar e tal. Mas foi a Isabel meio que colocou o Saramago
no meio literário, né? Enfim, e aí depois que ele casa com a Pilar, ele manda trocar todas as dedicatórias anteriores que foram feitas para Isabel, ele manda reescrever. E você tirou isso de onde? Enfim, tem vários estudos, mostrando isso, entendeu? E aí esse meu personagem, ele tem um enfrentamento pessoal com o Saramago, né? É o personagem ou você também? Não, eu acho ele legal, enfim. Quero ver quando a Pilar lê esse livro. Como porque, que é? assim, Tomara, quero imagina. ver a cara da Pilar quando lê o livro. Às vezes ela vai mudar o relógio para 5 da tarde, né? Mas, enfim, tem essa questão do enfrentamento literário. Por exemplo, se a gente pega o Guimarães Rosa e o Machado de Assis, tem um momento que o Guimarães Rosa fala sobre o Machado, e ele diminui um pouco a qualidade literária do Machado, mas não porque ele acha que o Machado, enfim, é pior, mas é porque ele quer se impor como escritor. E aí você encontra vários momentos da literatura em que isso acontece. Por exemplo, nesse livro fala sobre o Canetti, Elias Canetti, que é um cara que ganhou o Prêmio Nobel, escreveu um livro chamado Auto de Fé, aos 25 anos, que é um livro fantástico, e ele compra uma briga pessoal com o T.S. Eliot, que o T.S. Eliot era o grande escritor inglês da época. O Canetti não era inglês, mas ele, enfim, como que chama? Se naturaliza inglês, e ele, ao ganhar o Prêmio Nobel, ele ganha pela Inglaterra. E aí ele compra uma briga grande com o T.S. Eliot, porque ele queria se impor de alguma forma. Você tem a briga clássica entre o Gabriel Garcia Marques e o Vargas Llosa, né? Conta essa, ela é Essa ótima. é uma briga bem interessante, enfim, que ninguém sabe muito bem o que aconteceu aqui. O meu personagem, ele conta, enfim, exatamente o que não aconteceu, ou o que poderia ter acontecido. Na verdade, numa sessão de cinema, o Gabriel Garcia Marques e o Vargas Llosa, que tinham sido muito amigos, na hora que acaba a sessão de cinema, acende a luz, e aí o Vargas Llosa dá um murro na cara do Gabriel Garcia Marques. E aí essa história fica toda recalcada, né? Ninguém fala sobre essa história, o que aconteceu, enfim, mas esse murro na cara é um murro na cara bem dado, sabe? Bem, se tivesse YouTube na época, ia ter alguns milhões de views, né? E aí esse personagem vai atrás dessa Isso por dessa causa história. de relacionamento também. Essa história que sim, né? Que foi por causa de uma mulher no meio, né? Uma ex-esposa de um que, enfim, o outro cortejava. Tem essas polêmicas todas, né? Mas O que mais se traz assim são as polêmicas, né? Esse universo literário também gosta de uma fofoca, né, Jacques? Eu acho que aquele livro agora que foi publicado, aquele Homo Sapiens, né, o Sapiens só, ele fala que, na verdade, a grande questão humana é a questão da fofoca, né? Então, como a grande questão, enfim... Vocês são todos intelectuais, né, e tudo, mas isso Mas você fala no livro, né? aí que fala o livro, né, que é a desconstrução do mito, porque as pessoas acham que, o laureado, né, o cara... né, e ele é... Enfim, o Rudyard Kipling, que é o laureado mais novo do Prêmio Nobel. Ele ganhou o Prêmio Nobel aos 42 anos, né? Agora sou eu o mais novo, né? Porque eu tenho 40. Enfim, mas o Rudyard Kipling, que ganhou o prêmio aos 42 anos, ele tem, enfim, aquele poema que todo mundo cita, ou que muita gente conhece, Si, que fala sobre um homem, és meu filho, e ele vai louvando muito a questão do ser humano, falando super bem, e ele tinha um projeto eugenista. Então, o cara era um racista, enfim, eugenista. O Borges mesmo, que eu falo muito dele, enfim, que é talvez o grande esquecido da academia. Você fala do racismo do Pessoa também. Enfim, são pessoas normais, né? Eles não têm nada são pessoas infames, né? Mas que fizeram uma grande literatura. E, de alguma forma, a gente tem que saber desvincular a obra do autor, né? A obra é bela, mas o autor talvez não seja muito belo. Tem uma história que eu cito também, do Watson e Crick. Watson e Crick, na verdade, é o único que eu conto a história da medicina. O Watson e o Crick, eles foram os caras que descobriram a dupla hélice do DNA. Na época em que isso estava sendo... né, essa pesquisa estava acontecendo, o Linus Pauling, que é um cara que já tinha ganhado 2 prêmios Nobel, ele estava propondo a tríplice hélice do DNA. E esse Watson e Crick, eles descobrem que é uma dupla hélice, e aí, por isso eles ganham o prêmio Nobel. Enfim, o cara que descobriu o DNA, enfim, a estrutura do DNA. E depois de muitos anos, acho que foi em 2010, no livro fala direitinho, esse Watson vem a público
para falar que, enfim, a gente tem que parar com isso e falar, e aí ele afirma que o negro é inferior. Imagina, o cara que descobre o DNA faz um ato infame desse. E aí ele, né, a comunidade científica toda, né, expulsa ele da academia e tal, ele coloca a medalha dele do prêmio Nobel em leilão, aí um russo compra essa medalha do leilão dele e devolve para ele. Então, enfim. E o Watson, ele é citado, aí começam as intrigas, a teoria toda, pelo Günter Grass. O Günter Grass, que é o escritor alemão, que ganha o prêmio Nobel, que tem um livro fantástico que se chama O Tambor, né, que eu falo muito dele aqui também, mas que depois, enfim, fazia uma história dele, que durante a juventude, ele era da juventude nazista, enfim, e aí, num dos livros dele, ele coloca um dos personagens como esse Watson e Crick. E eu vou brincando com toda essa teoria da conspiração. Enfim, é um maluco fazendo um discurso, né? Vocês querem fazer perguntas, gente? Vamos? Ali, Tereza, à tarde você. Quem? Boa noite. Qual é o nome do senhor, por favor? Ronaldo. E aí, Ronaldo? Tá bom, Jacques? Tudo bom. Tranquilo. Primeiro, fazer uma declaração de amor, que eu adoro muito sua obra toda. Principalmente essa quebrada de lirismo e humor que você faz, que é muito interessante. E naquele livro sobre antiterapia, por exemplo, você, nesse humor seu, nessa ironia, inclusive você brinca muito com os judeus, né? Eu queria até saber qual foi assim, a reação deles nisso, a primeira pergunta. Depois, segunda pergunta, você, por exemplo, está lançando quase um livro por ano, né? E essa sua criação assim, violenta, onde você arruma tempo, porque eu sei que você dá aula, você dá curso, esse negócio todo. Eu acho que você deve ter muito texto guardado na gaveta para amadurecer, né? E antes de você entrar aqui, eu estava folheando esse seu novo livro, que seguramente deve ser tão bom quanto os outros. E estava falando aqui como é que todo escritor é pedante, insolente, arrogante, vaidoso. Mais ou menos isso mesmo. Você é, Ronaldo? Ronaldo é um grande amigo, escritor também. Ele que fez o prepúcio do meu primeiro livro, né? Porque eu brinco que não é a orelha, né? É o prepúcio. Então, ele que fez o prepúcio do Antiterapias. Enfim, o escritor é insolente, pedante, uma mistura, eu até falo, né, no livro, que é uma mistura de Dorian Gray com Narciso, né? Enfim, eu acho que o ser humano é vaidoso, né, em alguns momentos. Eu acho que uma área que, enfim, que quase não tem reconhecimento e fica tudo muito difícil, né? Acho que muitas áreas são muito difíceis, mas algumas são mais difíceis que as outras, né? Então acaba que sobra só essa vaidade, né? Sobre a comunidade judaica, eu acho que eu virei o Messias para eles, né? Enfim, eles já estão esperando a minha chegada lá, né? Para abrir o Mar Vermelho. Eu nunca mais voltei, né, ao Mar Vermelho, porque talvez eu abra ele, né? Enfim, acho que é polêmico, sabe? Quando eu lancei o Antiterapias, enfim, teve alguns problemas. As pessoas acabaram se reconhecendo, não gostando de estar ali, enfim. Mas isso, depois de um estudo longo sobre a questão da autoficção na França, ou em alguns outros lugares, na Alemanha, enfim, que esse tipo de livro foi publicado, no primeiro momento sempre tem um ódio, sabe? Desse grupo de escrita. E depois, com o tempo, o negócio melhora um pouquinho, sabe? Então, acho que agora eu já sou o Messias. Mentira. Sobre o livro, eu não acho. Enfim, eu só tenho 5 livros, né? Se a sua conta tivesse certa, eu teria 40 livros. O cara que criou a cientologia... Seu humor é o melhor. O cara que criou a cientologia, ele ganhou o... né? Não sei se vocês já leram sobre a cientologia e tal. Aquele povo, né, meio estranho, meio rico. E o cara que criou a cientologia, ele parece que ele está no Guinness Book do cara que mais escreveu livros. Ele tinha escrito, acho que 1000 cartilhas, 1000 livros, e só no 20 tal que virou a cientologia. Então ele acertou, ele demorou para acertar, sabe, Ronaldo? Então, enfim, eu acho que esses livros estão dentro de mim há muito tempo, sabe? E aí, em um determinado momento, eles resolvem sair.
Então, esse discurso, o Brochadas, o Mexugar, eles já estavam ali. Eu sempre pensei em escrever algo do tipo. E aí, um dia, aconteceu. E foi quanto tempo de pesquisa até esse livro ficar pronto? Depois do lançamento do... Eu acho que, assim, eu sempre lia os discursos, eu achava muito interessante, sempre procurava ler. Você já ia guardando e anotando para você usar. Sempre, há muito tempo atrás, agora todos os discursos estão disponíveis no site do Prêmio Nobel. Então, quem quiser pode acessar, inclusive, eles fizeram uma narração muito bonita, com música de fundo do discurso do Bob Dylan. Então, é muito bonito você ouvir lá. Mas, sei lá, há muitos anos atrás, quando eu comecei a pensar nesse livro, não tinha esses discursos disponíveis online. Então, eu comecei a comprar alguns livros em sebo, tal, que tinham um discurso ou outro, aí é uma coleção. Enfim, aí eu fui juntando, lendo esses livros. Sempre procurava ler também os laureados com o Nobel para entender um pouco melhor. Então, acho que é um projeto longo, mas sentar, escrever mesmo, pode ter sido talvez uns 9 meses, 1 ano. Porque, na verdade, o grande processo da escrita é a reescrita, né? A primeira jogada no papel, ela é dolorosa. Joga e entrega para a editora. Não, joga e entrega para a editora, não. Você joga no papel e aquilo dói pra caramba. Eu escrevo, sei lá, 1,5 páginas por dia, no máximo, enfim. Mas depois começam os processos de reescrita. Então, você reescreve muitas vezes, até você parar de reescrever, porque você não para de querer reescrever, mas você tem que parar de reescrever. Você releu ele depois de impresso, não? Às vezes eu releio, às vezes eu fico... Porque quando você relê, você quer mudar muita coisa. E quando... Esse livro teve uma questão interessante, porque eu escrevi, reli muitas vezes e tal, e aí, na hora que... Demorou um tempo para diagramação, para essas coisas lá com a editora e tal, e na hora que voltou e eu tive que reler o livro, quando você escreve, você está num transe, parece, né? Aquilo é o livro, e, enfim. Depois que passam alguns meses que você vai reler, nesse caso, eu fiquei com muito medo do livro. Falei, nossa, por que você está falando isso? Você devia falar mais bonitinho, né? Elogiar. Tanto que é o meu próximo livro... Mas medo de quê? É porque ele tem muitas críticas. Ele é um livro... Enfim, esse narrador desse livro é um narrador muito mal-humorado, né? Um narrador que dá muita porrada em muita gente, nele próprio, o tempo inteiro, né? Não que ele se coloque num pedestal e fale, eu sou... Bom, ele se arrebenta também, né? E arrebenta todos esses mitos, essas coisas todas. Tanto que depois desse livro, eu acho que o próximo livro que eu vou escrever é sobre fadas e duendes, né? Sobre o mundo, como que chama? O mundo conspirando a meu favor, né? Enfim, aí vou ficar mais feliz quando eu lançar. Eu lanço com aquelas blogueiras, né? Alguma coisa, né? Alguém mais quer perguntar para o Jacques? Lá em cima. Eu e as blogueiras, né? Ia ser legal. Você tem alguma coisa contra as blogueiras? Não, acho que não. Eu queria vender igual elas. Fala, Jacques. Boa noite. Qual que é o seu nome, por favor? Rodrigo. Só pegando um gancho do que você falou, que você concluiu essa tetralogia e agora você ia mudar a sua forma, o foco da sua escrita. Você vai deixar de ser o protagonista dos seus livros? Onde que isso está caminhando? Ou se é que está caminhando, não está caminhando para lugar nenhum ainda? Porque você deixou parecer no ar que o personagem Jacques vai dar uma sossegada. É isso aí? Eu acho que o primeiro momento é que eu quero matar esse personagem, né? Eu acho que eu tenho que procurar outra voz, enfim, eu estou à procura de outra voz, à procura de outra estrutura, mas pode ser que também ele volte, né? Ele apareça e surja, oi, você não pode se livrar de mim. E eu acho que muitos escritores são assim, né? Eu acho que a obra, enfim, a gente conhece obras muito ricas, né? De narradores que se repetem, né? Que perpassam a literatura toda. Eu não sei, eu gosto muito do Philip Roth, mas o Philip Roth, para mim, ele está em todos, não está? Não consigo não enxergar o Philip Roth ali, o Saul Bellow, enfim, só Guimarães Rosa. Aqui temos grandes especialistas, né? Não sei. Vamos ver o que vai dar, né? Mas se escrever um livro de autoajuda ia ser legal, né? Mais alguém?
Pode perguntar, gente. Vamos falar um pouco, então, sobre como outras instituições, né, na política, em tudo existe, o lobby que é feito pelos acadêmicos à época da premiação dos indicados. Você cita, né, 2 casos, né, no livro. Então, eu queria que você falasse sobre isso e falar também desses 2 casos que estão no livro. No livro eu conto... Eu não lembro do o livro eu conto um caso de 2 chineses que foram agraciados, né, o Mo Yan e mais um, que eu esqueci o nome dele, não sei pronunciar, na verdade. E aí, enfim, eles ganham o prêmio e tal, aí de repente vaza a história de que um dos votantes da academia sueca era o tradutor e ganhava direitos autorais sobre o livro, né? Enfim, o cara vota no cara. Ele ganha e vende milhões depois da premiação. Então, eu acho que, enfim, é humano, né? As instituições são desse estilo, né? A gente está acompanhando muito bem as nossas instituições e tudo que elas representam e como elas são, né? Enfim, a gente não sabe, né? Quem sabe um dia alguém vai daqui. Porque a Academia Sueca de Letras ela tem a vantagem de que depois de 50 anos as atas são liberadas. Então você pode ler o que aconteceu há 50 anos atrás, né? Na decisão de um laureado. Você leu essas Eu atas? li algumas coisas, eu consegui. Mas no STF, por exemplo, isso podia acontecer, né? Daqui a 50 anos a gente entendeu Gilmar Mendes. Imagina que genial. Entender aquela mente, né? O que está acontecendo ali. Mas eu acho que daqui a 50 anos o STF não vai liberar as atas, né? Seria interessante, né? E as atas, enfim, da academia são bem interessantes. Não revela muito, não, tal, mas tem muita coisa interessante. Alguém? Só levantar a mão. Instigar as pessoas a perguntarem. Outro tema também que a gente pode tratar e que você chama atenção no livro é pela pouca presença de mulheres premiadas, né? Em mais de 100, só 4, né? Não, são 14 mulheres premiadas. 4 negros e 14 mulheres. 4 negros e 14 mulheres, isso. E aí você cita... na verdade, esse narrador ele tá olhando para essa academia sueca e ele está, né, dando porrada neles, né? Então, por exemplo, tem um caso famoso, enfim, do Derek Walcott. O Walcott era um poeta caribenho, enfim, que ganhou o prêmio de literatura. Tem poemas muito maravilhosos, enfim. Foi até muito legal que quando ele... não foi ele não, foi um outro, que levou uma bandinha lá para comemorar o prêmio. Mas aí o Derek Walcott, ele se candidata à vaga mais prestigiosa do mundo de poesia, que é em Oxford. E aí ele ganha, e aí uma das concorrentes manda um dossiê secreto contando a história de assédio sexual que ele perpetrou ao longo da vida acadêmica toda dele. E as histórias são que ele argumentava que ele não poderia separar a obra do autor. Então, o ato dele assediar, ele fazia parte da poesia dele. Então, ele cumprimentava as alunas com um beijinho, selinho. Enfim, tem um caso que ficou complicado, que foi que ele fez em Harvard, e aí a aluna não gostou, e aí ele deu uma nota baixa para a aluna. Enfim, foi uma maior confusão. Mas aí esse personagem, né, vira para a academia e fala, mas vocês premiaram, né, o assédio, né, de alguma forma, enfim, assuntos polêmicos. Sobre a Svetlana, que acho que ela ganhou em 2015, né, que é essa bielorrussa, né, ela é uma jornalista, na verdade. Na Rússia, a polêmica em relação ao prêmio dela também foi grande, porque, como foi o Bob Dylan pelo mundo inteiro, porque o Bob Dylan, todo mundo conhece o Bob Dylan, né, então todo mundo é capaz de opinar. Agora, a Svetlana, pouca gente conhecia, mas na Rússia muita gente conhecia. Então, na Rússia, eles não acharam legal a Svetlana ganhar o prêmio, muitos, né? Enfim, porque ela não era escritora, segundo eles. Muito legal, mas pena que ela não é escritora, né? Ela é uma jornalista. Essa comunidade literária que fez enfim, Piquet. Só que a Svetlana, ela se propõe a dar voz para essa mulher, né? E aí, enfim, aí esse narrador fala como seriam as grandes odisseias,
os grandes cânones da literatura se pudessem ter sido escritos, ou se fossem escritos, ou se fossem considerados né, pela mulher, né? Porque, na verdade, toda a academia, toda a literatura também tem esse lado misógino, né? Que é isso que esse narrador mal-humorado argumenta, né? E aí você pega a Svetlana mesmo que fala, né? Quem sabe russo deve falar com um sotaque diferente. Svetlana. Não sei. O tipo de literatura dela, né? Que ela usa, principalmente o desastre de Chernobyl, né? Que eu acho que ela ganhou por esse livro. Não, na verdade, o Nobel você não ganha por um livro específico. Pelo conjunto. Mas ela fala sobre Chernobyl, né? Sobre os desastres, sobre as guerras, Sim, né? as guerras e também... Narrado pela mulher, né? Você aproveita ela e mais uns autores que escreveram sobre o Holocausto. Na verdade, tem um escritor... Para falar sobre isso, né? De gente, dos autores que se apropriam das próprias vivências, né? Para fazer a literatura. Teve um escritor que viveu no campo de concentração, enfim, que ganhou, é o único que ganha o Prêmio Nobel de Literatura, né? Porque o Elie Wiesel, ele ganha o Prêmio Nobel, ele também era um sobrevivente, mas ele ganha o Prêmio Nobel da paz. E eu acho que outros, na química e na física, também já tiveram um passado nos campos. Mas esse, Imre Ketters, ele ganha o Prêmio Nobel na literatura. Então, eu vou contando um pouco da história dele, enfim, brincando com as coisas que ele fez, com essas memórias de guerra, porque, no fundo, talvez ele ainda seja um cara positivo, né? E aí eu falo, mas será que é para ser positivo diante dessa desgraça toda? Enfim, é um narrador muito chato, sabe, gente? Não sou eu, não. Apesar de levar o meu nome, de levar o meu sobrenome, né? A grande questão é que ele não ganha o prêmio que eu ganho, né? Na verdade, a grande questão é que ele ganha $1 milhão, eu não, né? Ou pelo menos ainda não, né? Tem umas expressões que você usa no livro, que é ser duplo de todos eles, do escritor ser duplo, né? Queria que você falasse na verdade, sobre esse personagem ele vai se encaixando no meio dessas histórias todas. Então, ele vai entrando e, muitas vezes, ele vai se misturando. Então, muitas vezes, ele fala de textos que foi ele que escreveu e, na verdade, foram outros escritores que escreveram. Então, ele vai dialogando, ele vai se misturando, ele vai enlouquecendo, ele vai brincando com esses outros personagens. Então, ele entra mesmo, né? Quando ele fala do Beckett, por exemplo, que ele fala né, sobre aquela figura do ventríloco. Então, ele fala que ele é o ventríloco desses outros personagens, que ele só está, enfim, falando em relação como outros personagens. Enfim, então ele vai se misturando muito. Ele chega a falar no final que o racismo é dele, não do Borges, né? Ou que é do Fernando Pessoa, ele, né? Ou, enfim, ele fala que essa briga que ele tem com o Günter Grass também, que, na verdade, eles são pares, né? Que eles se complementam, porque, enfim, enquanto o Günter Grass foi da juventude nazista, ele fala que ele foi lá de um serviço também, que, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, alguns judeus fizeram uma milícia, que foram atrás também de fazer justiça com as próprias mãos. Então, ele vai se misturando nessa história toda. Enfim, é bem confuso, mas é bem divertido também e bem lúdico, né? Eu acho, né? Você se divertiu, né? Diverti, eu achei incrível a forma como você conseguiu amarrar todas as histórias. Muito trabalhoso, imagino. Eu acho que foi, né? Deu trabalho, mas agora está aí para tomar porrada, né? Alguém mais quer falar com o Jacques? Boa noite. Qual que é o seu nome, por favor? Cássio. E aí, Cássio? Joia. Bom, Uma coisa que muito me intriga é essa sua decisão de trocar a matemática, não totalmente, né, porque você cita a matemática nos seus livros de alguma forma, você usa ela, mas trocar a matemática pela literatura. Eu nunca consegui entender isso, é meio estranho, porque a matemática é exata, você procura uma solução, e a literatura, você está sujeito a críticas muito mais abertas, né? E, sei lá, é como se um piloto de automobilismo fosse dançar balé, né? É uma coisa totalmente distinta uma da outra. E a outra pergunta é o quão ousado você seria se você realmente ganhasse o prêmio Nobel, quanto desse discurso você usaria de verdade? Se você teria essa coragem toda.
sobre a matemática e a literatura, enfim, eu sempre gostei muito da literatura também. A matemática, você é da área também de exatas, né? É uma área muito difícil, né? Eu não sou gênio como meu tio ali, o Quito, né, que me ensinava. Antes do vestibular, eu ia lá na casa dele, depois de 30 anos, ele sabia tudo de cor, e eu tinha lá que estudar, né, para passar no vestibular. Então, eu gostava, apesar de gostar muito, eu acho que eu gostava mais das histórias matemáticas, das grandes descobertas, dos grandes enigmas, dos grandes problemas em aberto, tanto da matemática quanto da computação, que também existem muitos problemas, ou a física. Eu gostava mais das histórias relacionadas a isso do que, de fato, sentar num problema e ficar uma linha lá. Eu me lembro que meus amigos faziam tudo medicina, e aí eles ficavam conversando, né? Hoje eu li 100 páginas, aí o outro, hoje eu li 150 páginas, 200 páginas. Aí eu falava, puta, hoje eu fiquei lendo uma linha e não consegui passar para a linha seguinte. Porque na matemática tem os livros de matemática mais sacanas, eles são assim, eles te botam uma equação e aí podemos deduzir facilmente a equação de baixo, sabe? Aí esse facilmente você fica, talvez a vida inteira, né, para você descobrir esse negócio. Então, talvez isso me fascinava mais, sabe? Agora, se eu ganhasse o Nobel, né, eu acho que eu mandaria esse livro para lá e pronto, igual o Bob Dylan. O Bob Dylan mandou o discurso e eles que leiam o discurso, sabe? Não sei, isso não é um projeto que não existe, enfim, só na ficção mesmo, tá bom demais. Na matemática tem outros 2 prêmios que são considerados, né, que é a medalha Fields, que há 2, 3 anos atrás um matemático brasileiro ganhou lá do INPA, e tem um outro prêmio chamado, que é um prêmio que os matemáticos mais importantes do mundo decidiram quais eram os problemas mais importantes da matemática e elegeram 7 problemas e falaram que para quem conseguisse resolver qualquer um desses 7 problemas ganharia $1 milhão. E a história é que um matemático russo, enfim, que morava com a mãe na Rússia, que não era desempregado, tal, e eu conto a história dele no Meshuggah, né, no Romance sobre a Loucura, ele resolve esse problema, um desses 7 problemas, publica esse problema na internet. Os matemáticos ficam malucos, será que está certo, será que não está certo? Eles criam um curso lá nos Estados Unidos para entender a demonstração que o cara fez. Então, eles ficam 1 ano estudando a demonstração do cara. Aí, uau, está certo, vão lá na casa dele entregar o prêmio para ele. Então, eles iam entregar a medalha Fields, que é uma medalha de $50 mil, mas que é muito reconhecida, e iam entregar esse prêmio de $1 milhão, que esta instituição que criou o prêmio acreditava que nunca ninguém ia resolver, nunca ninguém ia descobrir esse prêmio, sabe? Aqueles prêmios, se você, aquele que você fala para a criança, né? Se você resolver, eu te dou $1 milhão. Era a mesma coisa. Aí foram na casa desse cara, parabéns, você ganhou $1 milhão e tal, e o prêmio medalha Fields, né? E aí esse cara, o que ele fez? Expulsou todo mundo da casa dele. Não, sai daqui, eu não quero saber de vocês, não. Aí depois voltaram à casa desse cara para entregar o prêmio de novo para ele, porque acharam que ele tinha ficado muito nervoso, né, alguma coisa. Ele continua sem aceitar e sem recusar o prêmio. Então, eu conto a história dele, né, desse matemático. O que acontece é que ele ainda não recusou e nem recusou e nem aceitou. Eu chamo ele de Bartleby da matemática. Bartleby é uma figura também bem interessante da literatura, que é um escrivão, que o chefe vira para ele e fala, eu queria que você fizesse determinada função, aí ele responde assim, eu prefiro não. E ele fica a vida inteira falando, eu prefiro não, eu prefiro não, eu prefiro não. Enfim, então esse matemático também é bem interessante. Ele é vivo ainda. Alguém? Meu nome é Leon, e eu acompanho realmente o Jacques desde os primeiros livros, e também eu senti uma certa perplexidade quando ele passou da matemática para a literatura. Diga-se de passagem que eu realmente me arrisquei a ler o primeiro livro dele, era sobre um tal de Perec, um cara que escrevia livros sem a letra E, não era um negócio desse, uma coisa horrorosa, entre aspas, não consegui. Que coisa difícil, meu Deus, não tinha essa. Ele ia escrever um livro que não tinha a letra E.
Tem um livro que ele escreve, enfim, a teoria dele é o seguinte, que como os nazistas o privaram de viver com os pais, né, com o père, com a mère, o pai e a mãe, ele também teria que ser capaz de fazer um projeto tão difícil quanto esse. E aí ele escreve um livro de 340 páginas, publica esse livro, e, enfim, se chama La Disparition, Desaparecimento, que fala sobre morte, sobre catástrofes, sobre desgraças que ocorreram na guerra. Enfim, e aí, de repente, eles descobrem que esse livro inteiro não tem a letra E. E a letra E, em francês, é a letra mais frequente. Então, ele fala que ele tinha que fazer um projeto, enfim, se os nazistas o privaram de viver com as pessoas mais importantes, ele tinha que se privar de escrever um livro sem a letra mais importante. Mas eu teria duas coisinhas para comentar com você. A primeira, que quando eu entrei aqui, eu estava dizendo, quando entrei no recinto, você estava começando falando a respeito de fofoca. E essa questão de não ter prêmio de matemática, prêmio Nobel de matemática, existe uma fofoca nisso aí, não sei se você toca no seu livro, a primeira coisa. A segunda seria aquela situação que você atravessou aí de passagem, sobre a questão do Rudyard ganhar e ser realmente um eugenista, e que nós devemos, vamos dizer, separar o autor das suas ideias. Eu queria que também você desenvolvesse um pouco esse assunto dentro da sua ótica. Então, a primeira, a fofoca. A segunda... A fofoca eu acho que eu contei, deve ser que a história de que o Alfred Nobel, a mulher dele, o traía como matemático, né? Por isso que ele não deixa o prêmio Nobel para matemática. E esse segundo momento, né, do Woody Allen ou do Rudyard Kipling, né? O Woody Allen, enfim, tem essa história do incesto, enfim, que é ou não é incesto, enfim, a gente nunca vai saber, não cabe a gente julgar. Mas esse narrador, ele entra na cabeça do Woody Allen, né? Ele entra na cabeça da Mia Farrow e ele entra na cabeça da Sun Yee. E ele vai tentar entender sobre... Não. É o Rudyard Kipling. Não, Woody Allen. É como você separa o autor das suas ideias. Qual é a sua... Não, eu acho que a gente tem que sempre separar. Eu acho que, enfim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E não tem que ter, mas as pessoas misturam, né, essas coisas. E talvez a gente pense, enfim, que o escritor é aquele que consegue vislumbrar ou ver né, um momento, não esse, né, consegue vislumbrar uma outra coisa. Então, sob essa ótica, o Rudyard Kipling, que vivia num momento eugenista da história, ele teria que ser capaz de vislumbrar uma outra questão que não fosse a eugenia, né? Então, e ele não conseguiu fazer isso. Enfim, eu acho que a gente tem que separar, continuar adorando as obras e não precisa louvar os atos infames dos escritores. Alguém mais? Não, Jacques, eu queria só complementar que ele falou sobre o Georges Perec, né? Que ele escreveu, gostaria que se você comentasse, que ele escreveu um livro inteiro em palíndromo, né? Ele escreveu um livro de quantas páginas, sei lá? Na verdade, esse livro foi parar até no Guinness Book. Na verdade, são 5.000 e poucas palavras, em que o livro um palíndromo é que você pode ler da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, que é a mesma palavra, né? Tipo Ana. E aí ele escreve um livro inteiro, e na hora que acaba o livro, ele fala assim, agora você pode ler o livro de trás para frente, que é o mesmo livro. Só queria... É doido ou gênio? O que é? Eu acho que ele sabia muito bem trabalhar com regras. E isso é uma coisa bem interessante. Às vezes eu dou oficinas literárias e às vezes eu imponho algumas regras para os alunos, sabe? Em regras difíceis, por exemplo, escrever um texto inteiro sem uma letra, ou escrever um texto inteiro repetindo uma letra, enfim, vários tipos de regras. E o que nos surpreende é que alguns alunos, de fato, escrevem textos maravilhosos, sabe? Então, em primeiro momento, e é isso que acontece com esse pessoal que faz literatura com restrição, em primeiro momento parece que você está tirando uma perna do cara, tirando 2 pernas, tirando a mão, fechando um olho dele. Mas, na verdade, esses escritores eles funcionam melhores com regras. Então, talvez, no caso do Perec, com certeza, o cara com regras ele funcionava de uma forma genial. Talvez, se ele não tivesse regra nenhuma antes de escrever um livro, ele não conseguiria escrever.
E ele trabalha exaustivamente com regras. Ele se impõe muitas e muitas regras em vários dos seus livros. E é muito genial, né, as coisas que ele consegue fazer. E, a princípio, essas regras não saltam aos olhos. Então, você pode ler um livro, enfim, que tem um livro dele que se chama A Vida, Modo de Usar, que muita gente acha que é um livro de autoajuda, né? Não é. Mas, em cada capítulo desse livro, ele se propõe a fazer, né, a seguir 42 regras em cada capítulo. E o livro tem 99 capítulos. Então, imagina o tanto de regra que ele se impôs ali. E o livro ganhou vários prêmios. As pessoas, ao ler o livro, você não sabe que tem tantas regras, mas, à medida que o tempo passa, as pessoas vão, enfim, descobrindo essas regras, ou inventando essas regras. Eu tinha um pessoal porque no Antiterapeutas tem algumas regras, tá? Ou brochadas, algumas poucas, né? E tinha gente que ia encontrando algumas regras que existiam, outras regras que não existiam. E é bem legal, né? É a literatura, né? Tem uma pergunta aqui, Jacques. Gostaria que você falasse um pouco sobre a relação entre matemática e literatura e quais autores, além de Borges, o inspiraram. Então, sobre essa relação de matemática e literatura, eu falei um pouquinho, mas outros autores que fizeram isso também, tem o Ítalo Calvino. O Ítalo Calvino é desse, né, enfim, é um escritor cubano, mas que viveu a vida inteira na Itália e que ele também trabalhou com algumas regras para escrever. Ele era muito amigo desse Perrec, que é esse escritor francês, também que usou muitas regras. Tem o cara que fundou um movimento que trabalha com literatura e matemática, que se chama Raymond Queneau, que escreveu um livro que se chama Exercícios de Estilo. Então, ele trabalha muito com essa questão da matemática. Ele funda esse movimento que se chama Oulipo, que é um movimento que trabalha com literatura potencial. Enfim, o Cortázar, naquele jogo da amarelinha, ele brinca também com algumas regras, né, que você pode, enfim, entrar pelo livro em vários caminhos. Você tem um escritor francês, poeta, que ainda está muito nativa, que se chama Jacques Roubaud, ele é matemático, na verdade, a formação dele é graduação, mestrado, doutorado, foi professor universitário durante muito tempo de matemática, mas ele é um escritor que fala muito de matemática, escreve muito, e as restrições, as regras dele são bem fortes. Então, acho que esses são os escritores, talvez, mais interessantes. Tá ótimo. Da literatura e matemática. Vamos falar sobre o seu próximo livro, para a gente encerrar, porque agora nova é só lendo. Agora, o próximo livro, acho que esse ano vão sair, talvez um ou outro, ainda não sei quando vai ser, mas é um livro infantil. E nesse livro infantil, esse meu primeiro livro infantil, que deve ser o primeiro a sair, eu vou falar sobre essa questão da literatura e matemática, mas para crianças. Então, eu vou, enfim, de uma forma mais lúdica, leve e mais, para um público mais novo, eu vou falar sobre essa questão, chamou O Enigma do Infinito. Vai sair pela editora Positivo. E é para qual idade? Eu brinco para crianças de todas as idades, né? Eu adoraria ler esse livro, mas eu acho que é mais ou menos, sei lá, 9, 10 anos. Aí tem outros 2 projetos também infantis, mas que eu não sei se esse ano vai sair. E o meu livro é sobre fadas e duendes, né? Que, enfim, sério para ela, é sobre problemas sentimentais de crianças de 15 anos, de jovens de 15 anos, né? Eu tô pensando em virar guru. Guru, inspirando essa nova geração. E tem também um porque tem um projeto também lá na Disney, vocês conhecem que sempre tem, né, o parque temático, não tem? Por exemplo, do Harry Potter, ou agora tem, como que é, aquele filme que foi um maior sucesso, enfim. Aí eu estou tentando fechar esse acordo com a Disney, né, de fazer um parque temático sobre os broxinhas, né, porque eu tenho o livro de brochadas, né, e fazer um parque temático dos broxinhas. Ia ser legal, não ia? Depois você reclama de te chamarem de engraçado. As crianças poderiam vivenciar essa experiência. Ai, Jacques, poderia. Jacques, muito obrigada pela presença aqui no Sempre um Papo mais uma vez. E volte sempre, da próxima vez, para lançar sobre fadas e o infantil. Ótimo. Obrigada a todos.